Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero passar para vocês 5 condições para que vocês possam ter a oração de vocês atendidas. Em primeiro lugar, em Tiago 4, versículo 3, diz que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal e em prol dos seus próprios deleites. Então aqui existem 2 condições que Deus, na verdade, Ele não nos permite receber dentro do reino dele coisas porque, em primeiro lugar, nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. E em segundo lugar, é porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, para o nosso próprio benefício. Então, se você pede uma coisa só você vai desfrutar disso, só você vai ganhar com isso, você pode saber que você não vai receber isso. Você pode até receber, mas ela vai te causar uma consequência, certo? Quando nós estamos dentro do reino de Deus, nós não precisamos pedir apenas para nós, mas nós pedimos para que outras pessoas elas sejam abençoadas com isso. André, como que eu sei que algo é de Deus e como eu sei quando algo não é de Deus? Quando existem pessoas envolvidas nisso. Deus, Ele sempre vai te dar algo, mas para que você possa estar compartilhando isso com alguém. Então, em primeiro lugar, para que as nossas orações sejam respondidas, envolva pessoas. Deus, Ele te dá uma visão grandiosa, mas isso precisa ser assertivo em pessoas, isso precisa chegar em pessoas. Deus, Ele te dá dinheiro para que você possa abençoar pessoas. Deus, Ele te dá recursos, Ele te dá conhecimento para que você possa compartilhar isso com pessoas. Porque a meta e a visão de Jesus na nossa vida é que as pessoas elas se restabeleçam e entre e volte para o reino de Deus. E tudo que Deus tem dado para você é para que você compartilhe com pessoas. Em segundo lugar, nós temos, quando o Tiago fala de pedir e não recebeis porque pedis mal. Muitas vezes a religião nos ensinou que nós devemos ficar implorando por coisas, A gente precisa estar esperneando, chorando por coisas, mas Jesus, em um dos seus ensinamentos, se eu não me engano, Lucas 18, fala que tinha uma viúva, Jesus ali estava comentando a importância de orar e nunca desanimar. Jesus ele diz que aquela viúva ela importunou aquele juiz por algo que era de direito dela. E o juiz ele teve que atender a situação dela não porque ela era uma pessoa chata, mas porque ela era uma pessoa que estava querendo
aquilo que era de direito dela. Eu não sei onde está, eu vou até procurar aqui. Eu acho que esse texto está em Isaías. Deixa eu ver. Isaías. Traga suas causas. Entremos junto em juízo. Isaías 43, versículo 26. Diz assim: desperta minha memória, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Vou ler novamente. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. O que esse texto está dizendo? Que quando nós entramos em oração, é como se nós estivéssemos num tribunal e Deus, o justo juiz. Quando nós entramos num tribunal, ali não adianta choro, ali não adianta você pedir coisas. O que vale ali é a lei. Então, a religião ensina que a gente deve implorar por coisas. Mas quando nós vivemos dentro do reino de Deus, nós apenas decretamos por coisas que já é nossa por direito. Então, Isaías está falando aqui, Deus está falando, entremos juntos em juízo, me apresente as tuas razões para que eu possa justificar. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, o que eu faço toda manhã, quando eu vou fazer meu devocional, eu decreto coisas, né? Nesse caderno aqui tem todas, né, os meus pedidos, né, que eu decreto. Mas como que eu decreto isso? Baseado nesse versículo, porque a única coisa ouça bem, a única coisa que é maior do que Deus é só sua palavra. Números 23, versículo 19 diz, Deus não é filho do homem para que minta e nem para se arrepender. Então, se Deus falou, está falado. Por isso que Jesus lá no deserto disse, está escrito. E nas minhas orações eu coloco, Pai, eu decreto isso, pois está escrito. Quando eu decreto, já está feito. Talvez você está aí na sua casa, né, passando necessidades e a sua prateleira está vazia, mas a palavra de Deus está escrito, nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Quando nós entendemos que nós somos cidadãos do reino, nós decretamos. A gente pega baseado, pautado na palavra de Deus, e a gente traz as nossas razões para que Deus possa nos justificar. Então, a gente coloca mais ou menos assim, Pai, eu estou diante do Senhor por meio do seu Filho, pelo meio do sacrifício que teu Filho fez, eu entro na tua presença, e eu estou passando por isso, e a tua palavra diz, está escrito, bem assim, está escrito, que o Senhor falou que nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. E eu tenho sido obediente à tua palavra. Irmãos, vocês não têm noção o quanto que isso é poderoso, o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. Então, em segundo lugar, decrete. Em terceiro lugar, agradeça por coisas que você ainda não viu, certo? Então, por exemplo, você pediu, está morando de aluguel, está morando muito mal, e aí você quer uma casa. Primeiro você já decretou
Você pediu para que aquela casa seja bênção também, não só para você, mas para outras pessoas. E aí você precisa agora, você precisa então agradecer por essa casa que você não viu. Em terceiro lugar, agradeça por coisas que você ainda não viu. Quando Jesus ele foi fazer a multiplicação, né, dos pães, uma coisa interessante que Jesus falou, ele disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor já me ouviu. Ou seja, o que é fé? Fé é você conseguir agradecer sem ver. Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, por exemplo, está querendo, seja lá o que for, você já agradeça ao Senhor como, né, aquilo ali que você está querendo, né, já tivesse nas suas mãos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me deu isso. Isso é muito poderoso. Em quarto lugar, você coloque isso no papel. Eu citei aqui o exemplo da casa, né? Então, qual casa você está querendo? Né? Você já pensou em quantos quartos vão ter na casa? Quantos banheiros vão ter na casa? Né? Qual que vai ser, né, a cor da sua casa? Porque muitas das vezes nós chegamos para decretar algo, mas a gente não sabe detalhes desse nosso sonho. Então, eu não me recordo agora onde está, mas a Bíblia fala que tracem os seus planos, apresente seus planos ao Senhor e eles darão certo. Mas como que eu vou apresentar algo para Deus que eu não tenho traçado, que eu não tenho projetado? Então, eu quero te desafiar a você projetar seus sonhos, beleza? Então, projete seus sonhos, projete, trace, documente, abra aí o Word e documente aí seus sonhos, porque a partir do momento que você consegue enxergar isso, você agora fala assim: aqui, Senhor, tá aqui, esse daqui é aonde eu quero chegar, está decretado, eu já te agradeço porque eu já vi e todos os detalhes estão aqui. Então, eu planejei e agora estou entregando ao Senhor. E em quinto lugar, e assim, para mim é assim, uma das coisas mais assim importantes, né, é quando você concorda, é quando você não sabe o quão poderoso é você utilizar o nome de Jesus, você utilizar a autoridade que há no nome de Jesus. Quando você decreta utilizando o nome de Jesus, de tudo que eu falei, né, você diz: Senhor, no nome de Jesus isso vai acontecer, porque é por meio dele, né, que tudo, né, que foi falado, que tudo que foi apresentado é que vai acontecer. Porque a Bíblia fala que Jesus ele é o nosso advogado, e quando você chega num tribunal, é o advogado que conversa com o juiz. Então, né, é importante demais você utilizar o nome de Jesus. Recapitulando, você precisa saber pedir, isso não pode ser a benefício para você mesmo, decretar, agradecer sem ver. Em quarto lugar, você planejar e você utilizar o nome de Jesus. Eu tenho certeza que se você fazer isso, as suas orações elas vão ser respondidas. Tá bom? Eu quero deixar essa palavra e eu assim espero de coração que essa palavra te ajude, né? Para que agora as suas orações não sejam de pedintes, né? Pedinte como os fariseus na época ficavam pedindo coisas para o próprio benefício.
Porque quando a gente decreta no reino de Deus, a gente está utilizando a própria palavra de Deus. É uma vontade de Deus. É como se Deus estivesse dizendo o que eu vou ganhar, o que meu reino vai ganhar com isso. Tem um versículo que a gente interpreta muito mal, que diz assim: tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Tudo que pedires para que o nome dele cresça, para que o reino dele avance, vocês irão receber. Então não é para os vossos próprios, nosso próprio deleite. Muitas vezes os nossos pedidos não são respondidos porque é para nós. Mas quando a gente faz isso, nossos decretos são para que o nome de Jesus cresça, para que o reino dele avance, vai ser realizado. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, e eu tenho certeza absoluta que a sua vida a partir disso nunca mais será a mesma. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tamo junto, é só o começo.